Ok, beleza. Então, bom dia a todos e todas, mais uma vez, tá? Para quem não pôde participar ontem, tá? Sejam bem-vindos ao curso de Engenharia da Computação. Eu me chamo Yales Cavalcante, sou professor do curso, tá? Tutor do PET, certo? E vou falar um pouco sobre a Sociedade Brasileira de Computação, tá certo? Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar ou participou de algum evento promovido pela SBC. Alguém já teve essa experiência aí? Se tiver, por favor, pode escrever no chat aí se foi em algum evento, eh, alguma competição, se já teve alguém que participou da Olimpíada Brasileira de Informática, tá? Ou alguma coisa desse tipo, beleza? Vamos lá. A proposta, né, é que vocês conheçam um pouco dessa sociedade ci científica, né. É importante ressaltar, não é uma associação, nem uma representação sindical, tá certo? A SBC, ela é uma sociedade científica. O site dela vocês podem visitar, sbc.org.br, tá certo? E ela atua desde 1978. Então, para quem é do meio acadêmico, é importante você ter representações em sociedades científicas. Hoje em dia, com a pandemia, talvez tenha alcançado tenha dado um destaque maior. Ainda não é o destaque necessário para a sociedade que a gente vive, né? Mas a gente tem uma percepção algumas pessoas conseguiram perceber mais a relevância da ciência, né? Principalmente por uso de vacinas e outras medidas, né, que vieram a partir de descobertas científicas, tá? E a e a gente tem vários ramos na ciência, né, e a computação certamente é um deles, certo? A SBC, ela tenta organizar isso a nível nacional, tá? Mas ela tem interações com outras sociedades científicas ao redor do mundo. Então ela reúne estudantes, né, docentes, todo mundo que trabalha na área, tá? Pesquisadores e quem é entusiasta nesse ponto, certo? Então ela promove e também incentiva o acesso à informação e cultura por meio do que a gente conhece, né, como computação, como informática. Então ela faz o planejamento de como funciona a pesquisa e o ensino da computação no país. Então, se a gente tem o nosso curso formatado como ele é hoje, né, e se você conhece outros cursos ligados à área de computação, eles tiveram influência na sua formação pela SBC, tá certo? Porque ela age diretamente nas decisões colegiadas junto ao Ministério da Educação para a formação do currículo base dos cursos de computação no Brasil, tá bom? Então, ela tem essa ideia de atuar diretamente na formação do profissional que está na computação, né, com a sua responsabilidade social devida. Então, ela faz parte, né, de uma sociedade maior que a gente tem no Brasil hoje, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, tá certo? Não sei se alguém aqui alguns colegas são de Sobral, né, ou de cidades próximas aqui. Em 2019, a gente teve um evento do centenário do Eclipse, né, que aconteceu aqui em Sobral, que permitiu a confirmação, né, da teoria da relatividade, certo? Aquele evento, naquele momento, ele foi organizado pela SBPC, certo? E ela interagiu com outras sociedades que estavam ligadas a esse evento. No caso, ela teve colaboração da Sociedade de Física e da Sociedade de Astronomia. Tá bom? E aí tem outros eventos que elas vão ligando outras sociedades de acordo com a atuação de cada ramo, certo? O congresso da SBPC normalmente acontece em outubro, e ela tem uma temática. No ano passado foi a temática de inteligência artificial, e quem puxou o bonde foi a própria SBC, né? Então, a cada ano tem um tema, né? Já foi da matemática, da biologia, né? E vão tendo essas questões. A gente tem
agora a gente tem, desde 2018, né, a ideia do dia D da ciência também, que é em outubro, né? Certo? E a SBC também atua com outras entidades, né, de outros países, certo? Aqui, desculpa, peraí. Tá, só tinha travado, meu Deus do céu. Então, aqui na América Latina tem o CLEI também, né, que é o Centro Latino-Americano de Estudos de Informática, e a nível mundial também com a I3E no ramo de Computer Society, né, e com a ACM, que seria uma espécie de SBC, mas para o mundo todo, né? Ela atua no currículo da formação da computação no mundo todo, tá certo? Então, aqui no Brasil, né, ela tem mais de 20 mil associados, o que representa a maior sociedade de computação da América Latina, certo? E ela tem uma diretoria com mandato bianual, né, que se encerra esse ano, já teve eleição da diretoria que vai atuar a partir do próximo ano, tá certo? Então, até hoje, o presidente é o professor Raimundo Macedo, da UFBA, e da UFC, a gente tem como representante aqui a professora Rossana Andrade, que é diretora de articulação com empresas, né? Então, para quem já teve algum colega, né, que colaborou que participou da Olimpíada de Informática no ensino médio, quem cuidava disso é normalmente o professor Carlos Ferreira, que é o diretor de competições científicas, né, da SBC. É? Então, tem aí uma representatividade do Brasil todo. Tá? Então, ela tem a comissão de educação, a sua estrutura, que essa aqui é que ela tem intermediação direta com o MEC, tá? Os seus conselheiros de formação, as 27 comissões especiais, né, ligadas aos estados, tá? As secretarias, desculpa, as áreas, né? Tem aqui a comissão especial de computação gráfica, comissão especial de redes, comissão especial de banco de dados, por aí vai, certo? As secretarias regionais, que envolvem um ou mais estados, tá certo? Tem as representações institucionais, que aqui no caso eu estou envolvido, né, sendo representante institucional no campus, né, onde a gente tenta divulgar as ações da própria SBC e também os eventos que a SBC realiza, né? E há também os representantes estudantis com a sua equipe administrativa, tá certo? Então, ela trabalha para todo mundo envolvido na área, né? Então, tanto pessoas quanto instituições também, tá certo? Então, você vai se deparar com a SBC em outras ações, já é? Então, a SBC, ela atua no ensino, né, na ideia de que o ensino promova a formação de profissionais mais qualificados e que tenham uma ideia do que é o social também, né, para que a gente tenha melhores profissionais na sociedade pensando pro bem dela, né? Isso atua também diretamente na política que a gente tem de inovação, de ciência, de pesquisa e ligada à computação, certo? E isso vai influenciar diretamente os rumos da nossa pesquisa no país, certo? E, logicamente, isso tem efeito direto no nosso ensino. Então, é um ciclo que a SBC está envolvida em todas as etapas, certo? Então, ela tem colaboração direta com as diretrizes curriculares, tá? Então, o nosso curso segue também as diretrizes que o MEC formatou, que a SBC participou e colaborou disso. Ela publica livros também, então, algumas disciplinas que vocês vão cursar vão ter alguns livros que são publicados pela SBC. Uma dessas publicações é a ideia da série Campus, né? Então, você tem alguns temas que são muito comuns na nossa área, que tem livros bases que são disponibilizados pela SBC, né? Tem o Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação e a colaboração no perfil da Ciência da Computação da CAPES, né? Na pesquisa, certo? E o Pós-Comp. O Pós-Comp, pessoal, é semelhante a uma prova do ENAD. Não sei se alguém aqui já ouviu falar no ENAD, né?
possivelmente ainda não tenham tido essa demanda, mas até o final do curso, né, em um ciclo de 3 em 3 anos, os alunos têm que participar de uma avaliação do curso a partir desse exame do ENAD, né? Então, ele pega os últimos alunos, os alunos que estão nos últimos semestres, né, e faz a comparação com o desempenho daqueles que entraram naquele ano, né? Por exemplo, vocês, né, que acabaram de passar pelo Enem. E ele faz um comparativo da evolução do conhecimento desses alunos, certo? E aí ele dá um conceito para o curso. Tá? O pós-comp, ele serve para fazer uma avaliação do aluno que está saindo, mas que está interessado em fazer uma pós-graduação. Então, alguns programas de pós-graduação demandam que o aluno faça a prova do pós-comp. E aí, com aquela nota, ele pode acessar aquele curso ou não, beleza? Então, isso serve como também um critério de avaliação que alguns programas de pós-graduação exigem. Então, se em algum momento vocês virem isso, é porque acontece essa prova aqui uma vez ao ano, né? E ela é tomada como base aqui para ingresso em alguns programas de pós-graduação. Então, há o foco aqui de atuação das secretarias regionais nas políticas públicas, tá? Que envolvam a disseminação de conhecimento, principalmente ligado à computação, em todo o país. Então, os secretários regionais atuam junto às secretarias, normalmente assumem o caráter de ciência e tecnologia, tá? Como colaborador, na medida de aprimorar as questões relacionadas a ações, né, a políticas públicas de cada estado, certo? Então, a gente tem, por exemplo, a gente tem hoje o programa Corredores Digitais, né? É um programa que funciona para que estudantes universitários sejam preparados para montar os seus negócios, mas são negócios de base tecnológica, né? Então, para isso, eles pedem também consulta de representantes da SBC para a formatação, né, tanto do edital, sobre como vai funcionar a política também relacionada à propagação desse programa em si. Bom, deixa eu ver se surgiu alguma dúvida aqui. Pronto, o João já participou, né? Legal, show de bola. Aqui você pode continuar participando também, tá bom? Na política, certo? Então, tem atuações, como eu já falei, né, no MEC e também no Ministério das Ciências e Tecnologia, né? Somente em programas federais ligados à área de computação, né? Certo? Estou aqui para puxar muito tempo dos outros colegas, né? Então, a computação em si, ela tem uma relevância grande, né, no nosso meio científico em si, né, porque ela serve como uma ciência meio de fato, né? Ela está muito ligada à transformação do que tem na teoria para a própria experimentação, e isso em várias áreas, né? Então, você acaba também tendo a possibilidade de atuar em projetos interdisciplinares, multidisciplinares, né, para alcançar outras áreas, projetos maiores, desafios maiores, certo? E o próprio BNDES estima, né, que já vai movimentar nessa área até 2025 102 bilhões de dólares só no país, certo? Então, em algum momento que vocês buscaram por cursos, né, para qual ingressar no SISU, vocês podem ter sido reparados com esses nomes aqui, né? Então, você tem curso de graduação de ciência da computação, engenharia de software, a própria UFC tem, né? Licenciatura, matemática, computacional, a UFC também tem, assim como os sistemas de informação, cursos também de graduação tecnológico, campus de Itapajé, está começando 3 cursos novos, né? Também todos eles seguem base definida também pela SBC junto ao MEC, certo? E
vocês como estudantes também podem participar do SBC, né? Tanto como sócio, né? Associado, desculpa, né? Também como representante estudantil, né? Então, você seria aquele que vai disseminar os eventos e as campanhas que a SBC faz dentro da própria universidade, certo? E o, o, o que você tem como vantagem relacionada a isso, né? Então, você se aproxima da comunidade nacional relacionada a essa área, certo? Porque todo evento que você está, vai ter gente de outros estados envolvidos também, certo? De outras universidades. Ampliação de contatos, né? De visibilidade e também oportunidades para intercâmbio, certo? A SBC também traz oferta de formação, de treinamento, tá joia? E você vai também poder contribuir, no caso, as suas produções, né, vão contribuir para o desenvolvimento da nossa área, tá certo? E quem é associado consegue acessar pela rede Eduroan, né, da RNP. Essa rede sem fio, ela tem mais de 2.000 cidades no país, tá certo? Acesso ao portal de periódicos HACCPs, de qualquer lugar que você acesse, né? Você já consegue acessar a própria UFC, mas tem que estar presencialmente lá, né? Então, você tem desconto em mais de 40 eventos realizados pela SBC, tá? Você tem inscrição diferenciada na Maratona SBC e no pós-comp também. Listas de, de discussão em várias áreas, né? E também acessos a estudos que são promovidos pela SBC e com ela em conjunto com outros órgãos e outras entidades, tá? E algumas publicações que ficam disponíveis também para os associados, né? Então, tem a biblioteca aberta da SBC com tudo que é produzido, tá? Cada mês você tem produções novas lá, certo? Você tem jornais diversos aqui, tanto nacionais quanto internacionais, a revista Computação Brasil, a série Campus da SBC, a revista eletrônica de iniciação, de IC, as jornadas de atualizações em informática, que isso acontece dentro do evento CSBC e depois é publicado para todos os associados, né? A revista brasileira de informática na educação, análise de eventos, né, de mais dos 40 eventos promovidos e a publicação SBC Horizonte também, dando as perspectivas da computação no mercado. Joia? Então, tem alguns eventos, como aqui não teve colegas que atuaram na Olimpíada Brasileira de Informática, não sei se atuaram já na Olimpíada Brasileira de Robótica, né, que são 2 eventos voltados para o ensino médio. Tá certo? A maratona de programação não, ela é voltada para alunos de graduação mesmo, né? E aqui você, na OBI e na OBR, você trabalha sozinho, né? Na maratona você trabalha em, em equipe, né? De 3 alunos, você recebe um número de questões, né? Junto com outras equipes ao mesmo tempo, e você tem até 5 horas para resolver aquelas questões de programação, tá bom? Aqui a gente tem, pela primeira vez, uma equipe da UFC que vai para a final mundial, né? Na Maratona de Programação, a equipe do campus de Quixadá, né? Orientado pelo professor Vladimir, né? Que quando era aluno de graduação, né? Ele já era aluno que participava dessas maratonas, né? Certo? E os concursos de tese de dissertações e de trabalho de IC também, tá bom? Então, quando eu falo do congresso anual da SBC, é esse congresso aqui, CSBC, né? Nesse caso, a edição aqui foi 2021. Ela foi, nesse ano, organizada pela Federal de Santa Catarina, né? Mas o evento aconteceu online. Foi todo remoto, por conta também da pandemia, né? Então, cada ano acontece em um estado diferente. Certo? Esse aqui é o congresso mais importante de banco de dados no país, o SBBD, certo?
Esse ano também ele vai acontecer de forma online, ele vai acontecer na USP, se não me engano, né? E eu trouxe essa foto aqui porque vai ter uma homenagem lá ao professor Javan, né? Que foi um dos professores, pelo menos aqui na própria UFC, né? Ele também teve muita colaboração na questão de inovação, de trazer uma empresa para atuar dentro da própria universidade, no laboratório dele, né? Que é o LSBD, certo? E ele também publica muito nessa área, né? E aí ele já formou muita gente, né? Então ele vai ser o homenageado desse ano na SBBD, beleza? Ele é do curso de computação em Fortaleza. Um outro evento importante da SBC também são os eventos regionais, que acontecem por setores no país, né? Aqui no caso, para a nossa região, a gente tem o ERCEMAP, que é a Escola Regional de Computação do Ceará, Maranhão e Piauí. A cada ano, ele acontece em um dos 3 estados. Esse ano foi organizado pelo pessoal de Quixadá, a UFC de Quixadá, né? E aí no próximo ano vai ser no Maranhão, no ano seguinte no Piauí, e depois volta para o Ceará, certo? Em 2010, eu organizei uma edição desse evento aqui em Sobral, tá? E eu trouxe esse evento aqui, né, 2018, o ENIAC, que é um evento relacionado à inteligência artificial e computacional, tá? Nesse evento aqui, especificamente, ele aconteceu dentro da IBM em São Paulo, né? E na época lá, esse nosso aluno aqui, o Abner, ele conseguiu o trabalho de destaque, né? Ele recebeu o prêmio de melhor trabalho de iniciação científica. Ele foi orientado por mim, né? Mas ele teve um excelente desempenho também durante o curso. Em 2019.1 foi o semestre que ele se formou e ele conseguiu um outro título que foi aluno de destaque SBC. Tá? Aqui foi no dia da colação de grau, a gente entregou esse título para ele. Aqui estão o Abner, né, ao centro, e o reitor, na época, o professor Henri. Tá? Então ele teve um IRA, né, que a gente já explicou ontem, né, 9.5 e um IRA geral 10 aqui, então foi um desempenho muito bom. Tá? Ele hoje está fazendo mestrado na UFMG e trabalha também para uma empresa estrangeira, né, que eu tinha falado lá dos exemplos de ontem, né, tá certo? Tá? Então, todos vocês são importantes para a SBC, associados ou não, tá? Vocês têm uma certa colaboração com a Sociedade Brasileira de Computação, ou colaborando em evento, ou produzindo trabalhos, né? Ou sendo sócios e divulgando também as ações que a SBC traz, tá bom? Então, você pode fazer inscrição, se tiver interesse, né? Como sócio, a anuidade, se não me engano, está em torno de R$ 20, né? E aí você tem acesso àqueles recursos que eu já tinha falado antes, tá? No próprio site você consegue se, se associar, tá joia? Você vai ter que só gerar um comprovante de que é aluno de graduação, né? Que aí você consegue esse desconto, se é aluno de graduação. Tá joia? Então, fiquem à vontade. Quem tiver interesse, quem tiver mais curiosidade, pode me questionar, tá? Pode lançar perguntas no chat ou no microfone. Fiquem à vontade também para fazer qualquer outro tipo de comentário. Não sei se tem mais os colegas do Clique já estão aí? Bom dia, professor Alice. Alice aqui. Opa, Alice, tudo bom? Tudo tranquilo? Tá sim. Opa. Perguntinha no chat. Tem aqui pergunta no chat? Sim. Qualquer aluno pode se associar ao SBC? Opa, Gustavo, pode sim, é qualquer aluno, tá? Então, se você conseguir... Vocês todos já conseguem acessar o SIGA, né? Vocês conseguem gerar o atestado de matrícula, né? Ele é suficiente para você demonstrar que é aluno, tá? Então, você visita o site sbc.org.br,
ele pode se associar por lá, né, pagando essa taxa e apresentando o atestado também. Tem lá eles perguntam se você teve algum representante institucional que apresentou SBC. Bem, eu estou fazendo essa apresentação aqui. Se você achar relevante, você indica também que eu que fiz a apresentação, tá? Mas fica a seu critério. Fiquem à vontade, tá? Eu fico disponível também durante as aulas aí para tirarem as dúvidas. A Michele, que é a secretária do curso, tá? Vocês tiveram contato com ela, né? Durante esse período para fazer a matrícula institucional. Então, ela também pediu para passar um recado. Ela incluiu vocês na lista de e-mail do curso. Já, então, vejam se aparece o convite no e-mail de vocês. Se não aparecer no e-mail, pode ser que esteja no spam. Já? Então, vocês verifiquem lá se receber o convite. E aí, se tiver o convite, você confirma lá para poder receber as novidades também relacionadas ao curso, tá bom? Oferta de estágio, bolsa, problemas de disciplina, oferta de disciplina, tá? Qualquer coisa desse tipo. Tem muita coisa que vai ser divulgada por lá, tá certo? Beleza. Então, se não tiver mais alguma dúvida, eu vou ficar por aqui, tá joia? Acompanhando o chat. E vou passar a palavra para a Alice e os colegas aí, quem mais for apresentar sobre no clique. Tá bom? Obrigado. Estou vendo aqui, se eles estão falando aí. Só um minutinho, Alice. Tem algum problema? Não, não tem problema, certo? Não tem problema se você está recebendo, se não é no seu e-mail institucional. Talvez você... porque ela deve ter cadastrado no primeiro e-mail que vocês informaram, né? Mas não tem bronca não, viu? Se você acompanhar os dois, aí você não fica atrasado. Se não, você sugere a ela inscrever o seu e-mail institucional também, tá certo? E aí ela adiciona lá na lista o e-mail institucional, tá bom? Acho que a dúvida aqui fica em comum aqui para os 3 colegas, né? É da lista de e-mail, a lista de e-mail do curso. O convite aqui, viu, Israel? Beleza? Bom, qualquer coisa, a gente vai se comunicar no chat aqui, vou dar a palavra aqui para a Alice. Eu estava esperando mais uma colega do núcleo, professor, mas eu acredito, então, que ela não vai poder participar. Você que sabe. Porque ela não recebeu a mensagem, infelizmente o professor Wendley também não vai poder participar. Tá bom. Beleza. Então, vou dar início aqui. Bom dia a todos. Espero aí que, na medida do possível, vocês estejam bem. Quero também dar as minhas boas-vindas, né, para vocês à universidade, à UFC, ao nosso curso de Engenharia da Computação. Me apresentando rapidamente, né, meu nome é Alice Souza, já estou no meu 10º semestre, faço parte do NuClique, que é o projeto que eu vou apresentar para vocês agora, e também da empresa Júnior, a LOAD. Acho que vocês conheceram um pouco mais sobre esse projeto ontem. Bom, conversando, né, um pouco relacionado a esse projeto NuClique. Primeiro, o que nos diz esse nome NuClique, né? É o Núcleo de Estudos em Internet das Coisas. Então, esse núcleo é composto por professores orientadores e por alunos de graduação e de mestrado também. Então, assim, a gente tem alunos tanto da UFC de Sobral quanto de Fortaleza. E aí, isso acontece, né, porque membros que já eram da graduação passaram para o mestrado ainda dentro da nossa universidade, da UFC, e aí continuaram no núcleo. Então, assim, o nosso propósito, né, é pesquisar e fazer projetos, prototipar
levar a informação e discussão a respeito de internet das coisas para a comunidade. Mas aí que a gente começa a conversar, né? O que é essa internet das coisas, o que é a IoT? Quando a gente fala em internet das coisas, não sei se é um termo novo ou estranho para vocês, ou já bem comum, mas quando a gente fala em levar internet para as coisas, é exatamente isso. É fazer com que as coisas ao nosso redor tenham a possibilidade, né, de se conectar à internet e que seja possível fazer algum gerenciamento, algum monitoramento que gere algum tipo de resposta. Então, vamos tentar aqui exemplificar em outras palavras, né? As nossas coisas pode ser uma geladeira, um relógio, uma televisão, o portão da sua casa. A gente vai ter as coisas, nessas coisas, junto a elas, né? Teremos sensores que vão captar algum tipo de dado, pode ser sensor de presença, sensor de umidade, temperatura. Esses dados que serão captados, né, eles vão ser analisados, vão ser tratados. Muitos algoritmos aí vão trabalhar neles para só então gerar alguma ação e assim tomar alguma decisão. Então, todo esse processo, ele vai ser feito de forma que você possa gerenciar ele, né, remotamente, e que não necessariamente você vai estar acompanhando cada etapa do processo de forma síncrona. Você já pode deixar tudo programado, né, e tudo funcionar automaticamente, e aí ter só aquele acesso remoto através da internet. Por exemplo, eu tenho um ar-condicionado no meu escritório, e aí diariamente, né, no período aí de um mês, ele ficou coletando a minha rotina. É só um exemplo, viu, gente? Não tem escritório, não estou nessa fase ainda, não. Ficou coletando a minha rotina, que horas eu ligo ele, quanto eu coloco a temperatura. E aí ele aprendeu, né, através desse processamento de dados, como é a minha rotina. Então, se eu chego 8 horas todos os dias, 7h50 ele já liga o ar-condicionado para colocar a temperatura ambiente na temperatura que eu normalmente mais utilizo. Depois que o ambiente já está resfriado, o que acontece? Para economizar energia, ele pode se desligar automaticamente. Assim, então, é levar automação, e uma automação que seja de uma forma inteligente para o meio que a gente está inserido. Isso é a internet das coisas. E onde é que a gente pode encontrar a internet das coisas, né? Eu gosto de dizer que, na realidade, hoje a gente tem que procurar onde a gente não encontra, onde a gente não tem nada que envolva tecnologia e, por consequência, a IoT. Porque a IoT vem ganhando bastante destaque, né? Em especial porque agora a gente está migrando e procurando um mundo cada vez mais digital, um mundo cada vez mais conectado. E aí eu resolvi trazer essas áreas para vocês, que eu acho que é uma das que mais a gente pode encontrar aplicação. A primeira é de excelência operacional, né? Aí já é mais ligado para a questão das fábricas e da automatização dos processos. Empresas que têm aquelas enormes máquinas e enormes cadeias de processo, muito provavelmente vão ter a IoT para estar otimizando em algumas etapas e que não necessariamente vai precisar ali da intervenção humana, já é uma evolução. Na parte de produtos conectados, envolve bastante a questão também do rastreamento, e aí a gente tem alguns tipos de etiquetas, né, que a gente vai poder estar fazendo esse rastreamento para saber exatamente a localização do produto. A agricultura de precisão também é uma área que vem ganhando bastante destaque, e aí nessa área a gente pode citar estudos desde acompanhar a qualidade do solo, como monitoramento de rebanho, controle de pragas. Existem alguns projetos também de utilizando o drone, né,
para fazer trabalhos com reconhecimento de imagem, verificar a saúde daquela plantação. Então, assim, são inúmeras as aplicações que a gente pode ter de IoT nessas áreas. E aí, destacando também a parte da saúde, né? A questão dos sensores para estar acompanhando a vida dos pacientes, né? Existem aqueles sensores que são implantados, ou sensores mesmo que a gente pode acoplar no corpo. Por exemplo, uma pulseirinha inteligente ali, que você tem sensor para acompanhar o batimento cardíaco. E aí, dependendo, né, de como é a sua relação com médicos, que você tem um tipo de plano de saúde, para ele verificar o seu histórico na consulta mensal, ele só precisa ir lá no sistema e pesquisar os dados, e aí já vem tratado, né, aqueles dados para que o seu médico possa visualizar como é que estava ali a sua saúde na semana, em semanas anteriores. Então, assim, traz toda essa inovação, né, para o nosso ecossistema tecnológico e focando, né, em trazer toda essa inovação de uma forma remota, em que não necessariamente eu preciso estar naquele local, estar conferindo, ou estar ali mesmo com a mão na massa para que aquele sistema, aquele projeto esteja acontecendo. E aí, falando um pouco de impacto, né, de como é que a IoT está disseminada atualmente, eu trouxe alguns dados para vocês. E aí eu acho relevante, porque, assim, às vezes a gente fala muito, né, na teoria, então a gente acha muito incrível, só que a gente acha um pouco ainda distante da nossa realidade. Então, só para vocês terem uma noção, assim, bem breve, cerca de 267 bilhões de gastos, né, foram previstos aí para a IoT até o ano de 2020, o que é bastante coisa. 2,1 bilhões para a instalação, né, de novas unidades de IoT, e aí vem a parte de centros também de pesquisa e desenvolvimento. 100 milhões relacionado também à receita operacional das empresas, né, que estão migrando para essa transformação digital. E encontrei também um estimativo falando sobre o ecossistema de IoT no Brasil, né, que a perspectiva é que cresça em torno de 20% até o ano de 2022. Mas, no caso, todos esses dados, né, dessas pesquisas, eles foram lançados num cenário antes da pandemia. Então, muito provavelmente, vai mudar alguma coisa aqui, né? Porque a gente sabe que a pandemia também incentivou bastante essa procura, essa aquisição do digital. E aí, falando um pouquinho sobre as pesquisas que a gente está desenvolvendo atualmente aqui no Núcleo, a gente vai ter 4 pesquisas aí em andamento, que o primeiro é o sistema de IoT não invasivo para monitoramento de consumo energético residencial. Nesse daqui, a gente já estava até tentando fazer alguns testes, né, na própria UFC mesmo, mas no momento a gente teve que parar por conta do acesso, né, ao laboratório. Segundo, a gente tem o uso da rede LoRa para comunicações de longo alcance. LoRa, acredito que seja um conceito também novo para vocês, mas LoRa é só mais um tipo de comunicação. Por exemplo, a gente tem o Bluetooth, né, que tem as suas limitações de alcance, de transferência. Aí a gente tem o Wi-Fi, que tem uma potência bem maior e um alcance bem maior. E aí, nessa categoria, a gente também tem o LoRa, que ele vai ter um alcance bem maior que o Wi-Fi. No entanto, a taxa de transferência de dados dele vai ser bem menor. Então, também é um tipo de tecnologia. Aconselho vocês também a pesquisar, caso se interessem, já tenham se interessado em algum momento por essa parte de internet das coisas, né, caso tenham visto falar, porque é uma tecnologia muito interessante. Como terceiro ponto, né, a gente tem os algoritmos de machine learning para dispositivos IoT. Aí esse daqui precisa de um parênteses bem maior para vocês entenderem, né, o que é essa parte de machine learning, mas é voltado para o aprendizado de máquina. E como quarto, né, a gente também tem as aplicações de IoT na agricultura. Essa parte é mais teórica mesmo, por conta que a gente tem algumas limitações de sensores e de espaço para fazer a prototipagem. Então, assim, é mais uma revisão teórica mais aprofundada para ver o que
tem de novo aí de IoT na agricultura, e o que ainda se tem para resolver. E aí, beleza, né? Falei um pouco sobre essas pesquisas e tal, mas para a gente ter uma noçãozinha em relação à imagem, né? Tentar imaginar como é que um projeto desse é possível, como é que prototipar, na parte de internet das coisas é possível, eu trouxe alguns microcontroladores para vocês. Não sei se vocês já conhecem, mas acredito que o Arduino aqui é o mais famoso. A galera aí que vem do ensino médio é bem famoso, assim, né? As competições de robótica, tem algumas escolas que têm alguns laboratórios também. Então, na IoT, a gente pode usar também o Arduino, só que ele não é tão utilizado por conta que ele não possui Wi-Fi nem o Bluetooth já na plaquinha, né? A gente tem que usar sensores externos, e isso, dependendo do protótipo, do circuito que você vai montar, é um pouco inviável, porque senão vai ficar bem grande, aquela quantidade de fios, e o código também. E a gente tem também aí o Node MCU, que para quem quer trabalhar com a parte de IoT, é como se fosse assim, a evolução do Arduino. Ele já tem Bluetooth, ele já tem Wi-Fi, o tamanho dele é menor também, facilita bastante na hora de prototipar. A entrada dele também é mais comum, né, do que a entrada do Arduino, e já serve também como uma entrada de alimentação. Então, para IoT, para os protótipos ali iniciais, o Node MCU acabou sendo mais indicado. E a gente tem a variação dele, que é o Node LoRa. É a mesma coisa do primeiro Node, só que voltado exclusivamente para a tecnologia LoRa. E aí a gente tem a Raspberry, né, que é aquele microcomputadorzinho que a gente pode colocar no bolso e desenvolver um mundo de projetos com ele, que é mais utilizada para central mesmo de processamento, devido à capacidade, né, das suas configurações aí serem mais robustas do que esses três anteriores. E agora falando mais voltado, né, para as nossas ações, como é que vocês podem estar participando do NuClick, como é que vocês vão ter a possibilidade de estar conhecendo mais sobre o que é a internet das coisas, as aplicações, os protótipos. No EAD, né, num estilo remoto, a gente só tem ativo uma atividade, que é a célula de estudos em IoT. E aí, essa célula de estudos tem a duração de 2 meses, e a gente vai conversar em encontros virtuais, né, a respeito das tecnologias, de protocolo, de aplicação. Infelizmente, não vai ter como a gente fazer aquelas práticas, né, de montar junto com vocês, circuitos, explicar como é que estrutura mais ou menos o código, por conta das limitações também de equipamentos que a gente possui, mas a gente tenta, pelo menos, né, na última aula, trazer algum protótipozinho funcionando, e aí o facilitador da célula aqui apresenta para os participantes ali de forma remota. E é um espaço também para a gente conversar e vocês também exporem, né, as ideias, as dúvidas, trazer algum material que você tenha visto. Na célula passada, a galera trouxe bastante discussão, né, de algumas notícias que ficava vendo, e aí não entendia bem onde é que entrava a IoT, ou então se aquela aplicação era realmente IoT ou não. Que a gente, quando começa a estudar, né, IoT, tecnologia de aprendizagem de máquina, vem vários conceitos que se misturam, se complementam, mas às vezes são e estão, né, em níveis de aplicações diferentes. E algumas das nossas conquistas, né, em 2019 a gente conseguiu se filiar com o Instituto aí da LoRa Alliance, e o NuClick, né, tá com esse vínculo até hoje. Infelizmente, a gente está com as ações paradas, mas continuamos aí com essa grande conquista, né, de ter sido reconhecida aí por esse Instituto Internacional. Presencialmente também a gente ofertava mini cursos, né, de introdução à IoT, aí a gente tinha tanto de introdução quanto
curto, de níveis mais intermediários, e esses minicursos eram voltados exclusivamente para a prática. Só que, infelizmente, a gente tinha uma limitação de vagas, porque a ideia é que realmente, né, vocês colocassem a mão na massa, criassem, né, o códigozinho, o circuito, testassem, então a gente precisava disponibilizar esses equipamentos para vocês. Promovíamos também encontros, né, no caso, aulas abertas aí para quem tivesse interesse, né, da nossa comunidade acadêmica. E aí o exemplo que eu trouxe para vocês foi de introdução à produção de artigos científicos, né, com a Leila. A Leila é nossa integrante do mestrado. Fizemos parceria também com alguns outros cursos da UFC, apoiando na parte de suporte, né, de algumas palestras. E a gente também conseguiu trazer, né, pessoas, né, fora aí do nosso campus, né, no caso a Roberta lá de Quixadá, que é, assim, um grande nome quando a gente fala em inovação e empreendedorismo dentro da UFC. Então, a gente conseguiu trazer ela de Quixadá, né, lá para Sobral. Foi uma palestra muito bacana. E quem sabe aí, né, quando voltemos ao presencial algum dia, a gente possa promover mais encontros desses. Apresentando aqui para vocês agora nossos coordenadores, né, como eu falei no início, a gente é composto tanto por professores quanto por alunos. O professor Wendley é o nosso professor orientador e a professora Germana, nossa professora orientadora. No entanto, a professora Germana está de licença. Então, atualmente, o núcleo está sendo coordenado apenas pelo professor Wendley. Esses aqui são alguns dos nossos membros, né? Já precisamos atualizar esse quadro aqui, mas para vocês conhecerem um pouco aí das carinhas. E é isso, pessoal. Meu muito obrigada. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre como a gente funciona ou sobre IoT, estou aqui disponível para tirar as dúvidas de vocês. Esses são alguns, né, dos nossos meios que vocês também podem estar entrando em contato, podem estar conhecendo a gente. A gente é mais ativo lá pelo Instagram. Então, se vocês quiserem seguir, mandar dúvida por lá também, fiquem à vontade para isso. Opa, Alice, acho que tem uma dúvida aí no chat. Pronto. Você poderia ler, professor, a dúvida? Tem aqui perguntando, há algum critério para fazer parte do Clique? E a partir de qual semestre pode se inscrever? Pronto, uma ótima pergunta. Você pode entrar no Clique, né, de duas formas. Primeiro, para quem está chegando assim na universidade, acredito que vocês já ouviram falar que existem alguns tipos de bolsas, né? Então, nas bolsas de iniciação acadêmica, sempre entra 2 a 3 pessoas, né, ali, sempre é aberta essas vagas. Então, vocês participam, né, desse processo, e aí quem cuida desse processo é a assistência, né, não é a gente. E vocês vão ser realocados, e aí vão dar início às atividades no Clique, e vão ter um período, assim, de estudo e adaptação, para começar a aprender mais sobre a IoT, né. Outra forma também que vocês têm de participar do núcleo é caso vocês já tenham algum tipo de pesquisa ou ideia para pesquisa na área, converse, né, com um dos nossos coordenadores, e aí, caso exista a possibilidade, né, porque a gente tinha um espaço físico também com limitação, e eles também têm outros orientandos, aí você começa a fazer parte do nosso núcleo. Ou também, caso você possa entrar a partir da nossa seleção, que a gente também vai começar a fazer agora seleções por processo seletivo nosso mesmo, né, que a gente controle todo o fluxo. E assim, não tem limitação de semestre. Se tiver alguma atividade, né, ou alguma possibilidade de você se inscrever para entrar desde o primeiro semestre, fique à vontade, assim, a gente não tem limitação nem para você entrar, nem para sair. Por exemplo, só pode ficar no Clique até o 8º semestre. Não tem isso. Inclusive, né, eu estou no 10º e estou no Clique. Como vocês viram, existem alunos de mestrado que fazem parte do Clique, então
a gente sempre está divulgando, mas, como eu falei, pelo Instagram, o que tem de novidade, né? Se está aberto alguma célula, se a gente vai ofertar algum mini curso, alguma palestra. A gente também sempre compartilha pela lista de e-mails, então é uma dica, né? Também fiquem sempre atentos à lista de e-mails, tanto a Michelle quanto os professores mandam várias novidades por lá. Teve mais alguma? Por enquanto ainda não apareceu, não. Mas isso é importante, pessoal, vocês conhecerem, né? Toda iniciativa, né, que está sendo apresentada aqui, como alguns caminhos que vocês podem adotar durante o curso, né? Pode passar um tempo estudando, internet das coisas, depois você vai estudar outra coisa, até você achar aquela temática que seja mais familiar, né? Ou que você veja alguma coisa que já interessa a você mais à frente, né? Então, é importante ações como essa que Alice trouxe, né? Porque no curso, mais uma vez, a gente reforça, não se limitem apenas às aulas, né? Não se limitem apenas às disciplinas. Então, tentem conhecer todas as experiências possíveis que a universidade oferece, né? Em grupos como esse, você também tem uma boa oportunidade, né, de conhecer muitas coisas novas, né? E é uma área quente, né, hoje em dia, né, certo? Apesar de agregar vários conhecimentos que já existiam, né, mas ela hoje é entendida no mercado, né, como uma área quente, uma área que está muito ligada à nova indústria, né, que está se apresentando, tá certo? Isso. E é exatamente isso. Não necessariamente vocês precisam, né, se inscrever ou entrar no Clique. Existem outros projetos que vocês podem estar se identificando. Se você gosta mais da parte de desenvolvimento pessoal, né, acolhimento, e está nessa parte de fazer ponte ali com a secretaria do curso, existe o centro acadêmico. Se você quer colocar mais a mão na massa, entrar em algum tipo de projeto, tem empresa júnior, quer ir para pesquisa, tem o Nuclique. Para pesquisa também, como referência, a gente tem o PET. Então, assim, existem outros projetos, cada um com seu diferencial. Tem a Atlética também, para aquela parte mais voltada ao esporte, né? Então, eu incentivo que em algum deles, né, vocês participem, para vocês também conhecerem mais sobre o curso, mais sobre a universidade. Mas, assim, gente, não se limitem, não fiquem com receio de, preciso desse pré-requisito, ou então eu não sei isso, não sei aquilo. A gente aprende mesmo colocando a mão na massa. Tem uma perguntinha aqui do Enzo, né? Esses projetos contam como estágio ou tempo de atividade extracurricular? Contam sim. Já vou responder aqui, eu passo a palavra para o professor. Por exemplo, né, dentro da empresa júnior, a gente tem forma de conseguir contar como atividade extracurricular de várias formas. Tanto você se envolvendo na parte de desenvolvimento, ou você fazendo parte da diretoria, participando de evento, organizando minicurso, no Clique, né? Cada minicurso ou palestra que a gente organiza também gera certificado. A sua participação no núcleo também gera certificado. Se o professor quiser complementar. É isso mesmo, né? Então, quando a gente fala de estágio é algo bem mais complexo, assim, né? Você tem várias opções de fazer estágio, certo? Porque a UFC, ela se adaptou à lei de estágios, que é a lei nacional, né? E ela se adaptou para flexibilizar para todos os cursos de graduação, né? Então, vamos pensar aqui, o aluno que faz um projeto final de curso em cinema, né? Que é um curso que tem lá em Fortaleza, então você vai ter o quê? Ele tem que fazer um filme, né? Um curta. Só que ele precisa de um cara para fazer a filmagem, um outro que vai ser iluminador. E aí alguns outros alunos atuam fazendo estágio no projeto final do aluno. Então daí você vê o quanto é flexível essa questão de estágio. Então os estágios não necessariamente precisam ser nas empresas, vai muito do interesse do aluno. Se você quiser, você faz na empresa.
você pode fazer dentro de um projeto também na própria universidade, tá certo? E aí você que escolhe o caminho, tá? Então, você que escolhe o caminho com as oportunidades que vão aparecendo no momento que você vai buscando estágio, tá? Então, se você quiser fazer o aproveitamento dentro desses projetos que a gente está mencionando, dá para fazer, de outros projetos que venham a surgir também, porque alguns projetos mais individualizados, né? Esses a gente está colocando que acontecem de forma contínua, mas tem alguns que acontecem de forma com um tempo mais curto, que duram 1 ano, 2 anos, tá certo? E aí você vai também colaborando, tá? Então, em ações tanto dentro da universidade quanto fora. A atividade extracurricular, né? Então, que vai servir para as atividades complementares lá para o final do curso também conta, tá certo? Então, tudo isso são ações que cada grupo desse emite uma declaração e você aproveita isso com umas horas, né, para você concluir o curso direitinho, beleza? Pronto, só respondendo a pergunta aqui do Wendel, né? A IoT está ligada diretamente com a automação, correto? Ou tem alguma diferença? Para o nosso curso de área da computação, o que eu acho mais incrível de IoT é que ele envolve as 3 vertentes maiores, né? Os 3 maiores braços aí do nosso curso. A gente precisa da automação para entender de prototipagem, entender de circuito, entender como é que monta uma placa. A gente precisa da parte de ciência da computação, porque a gente vai utilizar código, né? Seja para controle, para gerenciamento ou processamento de dados. E a gente vai precisar demais da parte da telecom para entender, né, os vários tipos aí de meios de comunicação que a gente vai utilizar, frequências, filtros. Então, assim, o que eu acho mais incrível de IoT para o nosso curso é isso. Se você quiser experiência na parte, né, de pesquisa de qualquer uma das 3 áreas, você pode juntar facilmente isso com a IoT. Então, assim, é muito comum a gente já ligar com automação devido, né, à parte da prototipagem, mas envolve em todas as 3 áreas. Certo. Beleza. João, então, pessoal, questão de tempo, Alice, eu vou pedir aqui para os colegas que tiverem mais dúvidas, podem colocar no chat, você ficar alguns minutinhos aí atendendo as dúvidas no chat, pode ser? Pronto, pode ser. Aí a gente vai passar a palavra agora para o centro acadêmico, tá bom? Certo. Obrigado, Alice, pela colaboração aí. Eu agradeço também ao Wendel, tá? Por nada. E você vai mudar a chave aí, vai colaborar com o CEA, vai ser o Eloab, quem que tá aí? Eu saí do CA semestre passado. Saiu. Mas também incentivo, viu, gente? CA é muito bom. Tá bom, beleza. Obrigado pelo apoio, Alice. Pronto, Eloab, fica à vontade, tá? Vou deixar você Tá falar. certo, obrigado. Deixa eu só apresentar a tela aqui pra gente. Vocês estão vendo a tela? Ok, tá aparecendo. Ok. Então, gente, bom dia. Vamos lá conhecer mais um projeto do curso. Eu sei que nessa primeira semana, nesses primeiros dias, né? É muita informação, mas com o tempo vocês vão assimilando e vai dando certo, tá? Nós somos o centro acadêmico do nosso curso, da Engenharia da Computação do Campus Sobral, e a gente hoje vai se apresentar um pouco para vocês, falar o que a gente é, né? A gente já entrou em contato com vocês, mas a gente não se apresentou formalmente. Então, a gente vai falar sobre o que é o centro acadêmico, o que a gente faz, quem nós somos, né? Alguns dos nossos membros vão se apresentar, e a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente está dividido internamente, né? Para caso vocês tenham interesse em fazer parte algum dia. Vamos lá. Vamos começar pelo nosso time, tá? A gente tem algumas carinhas, infelizmente nem todo mundo pôde participar hoje, né? Porque, enfim, já começaram as nossas aulas e tal. Mas alguns de nós estamos aqui. Eu sou o Eloab, sou o atual diretor-geral do Centro Acadêmico, tá? E à medida que a gente for conhecendo um pouco mais sobre cada setor, as pessoas que estão aqui nessa telinha vão se apresentar também. Ok. Vamos começar pelo básico, né? Pelo mais importante. O que é o CA? O que a gente faz?
quem é esse povo que conseguiu meu contato, não sei com quem, e está falando aqui comigo, me botaram no grupo, não sei o quê. Bom, o CA, ele é um movimento de representação estudantil, né? Uma frase que marca bastante a gente é dos estudantes para os estudantes. Então, a gente é uma representação que tem como intuito, a nossa missão dentro da UFC é ser uma rede de apoio para nós mesmos. Porque, enfim, apesar de a gente fazer parte do CA, antes de tudo, a gente também é estudante, igual todos vocês, né? Então, algo importante também é que a gente é uma instituição sem fins lucrativos, uma organização, na verdade. Então, se vocês ficarem com interesse de entrar no CA, saibam que a gente não ganha dinheiro, né? Tipo, nós membros. E todas as nossas iniciativas, elas têm essa finalidade, né, de prestar algum apoio aos estudantes. Então, a gente participa das recepções, né, quando era no presencial, a gente fazia algumas dinâmicas, a gente levava o pessoal que não era de Sobral, né, para dar uma volta, para conhecer no ônibus da UFC. A gente, como foi citado ontem, né, na apresentação da Loading, a gente, junto com a Loading, que é a empresa Júnior, a gente conseguiu realizar um evento do nosso campus, do nosso curso, né, que, pelo que eu lembro, não tinha tido nenhum evento daquela proporção, né, daquele tamanho. Então, assim, durante o semestre a gente também promove algumas formações, a gente tenta buscar monitorias para o pessoal, principalmente para o pessoal que está ingressando. Então, a gente está aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem, tá? Outra coisa importante, a gente também tenta buscar promover essa interação, porque a gente sabe que às vezes é complicado, né? Você chegar num lugar novo, que você não conhece ninguém, e você se enturmar, ainda mais nesse período, né, de aulas remotas, em que a gente não está se vendo, não dá para a gente se encontrar ali no restaurante na hora do almoço, para conversar, para bater papo. Mas a gente busca, na medida do possível, incentivar isso também. E eu acho que o ponto crucial aqui é que a gente tenta dar voz para vocês no que diz respeito a contato com órgãos, vamos dizer assim, superiores, tipo coordenação, a diretoria do campus, enfim. Se quiser até a própria Prograde, a gente tenta fazer o contato, tá? Então, se vocês tiverem alguma demanda, alguma reclamação, algum problema que vocês tiveram, podem falar com a gente, tá? A gente tenta fazer o possível para realizar o que vocês têm interesse. Ok. Agora vamos falar um pouquinho sobre como é que a gente está dividido. Vamos começar falando sobre a diretoria geral. A diretoria geral é a representação do CA, a principal representação do CA, né? Quem tem responsabilidade ali à frente, né, de ser a imagem. Então, assim, deu problema, algum problema no CA, envolvendo o CA, a gente vai atrás de quem? A gente vai atrás da diretoria geral, né? A gente tem a responsabilidade de liderar o time, né, de supervisionar as atividades, supervisionar, entendam como dar auxílio, tá? Não é tipo, tem que fazer isso aqui, não é mandar nos outros. É ver o que está precisando, o que a gente pode fazer e para onde é que a gente vai. Então, a gente tem, não só na diretoria geral, mas em todos os cargos do CA, essa oportunidade de vocês terem uma experiência, uma pequena experiência como gestão, né? Também é um dos nossos objetivos, porque a gente vê que é algo importante para o mercado também. Por mais que você não tenha interesse, não quero ser um gestor, uma gestora, você vai ter que lidar com pessoas, né? Quando você for trabalhar, não vai ser só você na tela do computador e pronto. Então, sempre é de grande ajuda, né? Ter esse tipo de experiência. Mas voltando aqui para a diretoria geral, quando tem alguma reunião dos professores ou do campus inteiro, geralmente somos nós que vamos, né, para representar. E basicamente é isso. Resumidamente, a gente tem a responsabilidade de liderar o time e representar. Agora eu passo a palavra para o William. Opa, bom dia pessoal, eu sou o William, sou o atual diretor do setor de comunicação do CA. E o que é, né, um setor de comunicação? A gente basicamente cuida do marketing, da divulgação de informações para os estudantes, né? A gente sabe como
como é difícil nesse período EAD a gente estar alinhado com a universidade e não só bitolado ali nas aulas, nos estudos, a gente está alinhado com o que a universidade está fazendo, está divulgando. E aí entra o setor de comunicação. Vocês verem, né, quem já segue no Instagram, vê que a gente está sempre divulgando coisas que são, de fato, divulgadas nos meios oficiais da universidade. A gente está repostando, divulgando para vocês se manterem alinhados. E a gente está sempre criando, a gente passou o último semestre inteiro que a gente estava adotando isso, criando conteúdo, explorando diversas áreas da engenharia de computação, para ajudar justamente para quem está mais perdido, não sabe o que fazer da área. E aí tem vários posts, conteúdos que podem estar ajudando vocês a conhecer, tipo, de data science, machine learning, de desenvolvimento web. A gente tem posts sobre evolução das linguagens de programação. E a gente está sempre divulgando, por exemplo, cursos, eventos importantes, seja da UFC, ou seja, de qualquer, como que eu posso dizer, organização que esteja dentro desse ambiente de tecnologia, né? Então, basicamente, a gente está responsável por tanto divulgar o que é que está rolando na universidade, quanto meio que parceiros, digamos, vocês ainda vão escutar muito falar da LeadDel, por exemplo, quanto eventos e produzir conteúdo. E também é um meio que vocês podem estar utilizando para entrar em contato com a gente. Tipo, se vocês precisarem de alguma coisa, a gente pode estar coletando demanda. Tanto, enfim, vocês podem falar com qualquer pessoa, mas tem o Instagram do CA que vocês podem estar enviando mensagem. Quer divulgar alguma iniciativa que você está fazendo, enfim, qualquer coisa. A gente já divulgou, por exemplo, o Forms, que o pessoal tava querendo divulgar mais para inscrever monitores em disciplinas. A gente pode analisar também por lá requisitos de vocês, enfim, coletar demandas. E é isso. Pronto. Eu tinha comentado, né, que nem todo mundo pôde participar. Então, a nossa diretora cultural é Yasmin, só que ela não pode estar aqui agora, então vou falar um pouquinho brevemente sobre a diretoria cultural. Como eu falei para vocês, a gente tem algumas iniciativas como eventos, às vezes a gente tem uma reunião com a coordenação, então a gente tenta mediar esse momento também, quando a gente precisa fazer alguma pesquisa com os alunos. Então, nesse tipo de atividade, a diretoria cultural é quem vai ficar responsável pela logística, sabe? O que a gente precisa fazer, qual é o cronograma, como é que a gente vai entrar em contato, né? Tudo isso é responsabilidade da diretoria cultural. Claro, todos os setores estão envolvidos sempre, mas quem está responsável por colocar esse negócio para frente é o cultural, tá? Então, o que envolve interação, a gente tem essa principal diretoria à frente. Pronto. A Yara vai falar um pouquinho do financeiro. Bom dia, pessoal. Meu nome é Yara. Não sou a diretora financeira, mas como o Olavo já falou, né, a nossa diretora não pode estar. Atualmente é a Lislândia. Só resumidamente aqui, o setor financeiro é basicamente o setor que é responsável por administrar os recursos financeiros do centro acadêmico. Ou seja, tudo que é relacionado a finanças, né, é referente a esse setor. Faturamento de eventos, cursos, workshops. Quem é responsável por isso? Setor financeiro. Exatamente para monitorar, né, e controlar a entrada e a saída desse capital. Ou seja, nesse setor que acontece todo esse controle financeiro desses recursos do centro acadêmico como um todo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Raquel, sou a segunda secretária do CA. Eu trabalho juntamente com a Yara, que falou anteriormente. Nós formamos o secretariado. Bom, o secretário é o representante que mantém a organização das atividades. É a figura que estará à frente de atividades administrativas, como atas de reuniões, leis, ofícios, além de auxiliar o registro das diretorias. Suas responsabilidades referentes a documentar
as ações realizadas pelo CA. Ou seja, em geral, o secretariado vai documentar tudo o que é necessário, vai realmente nos bastidores com os documentos. É muito importante que o secretário seja organizado e tenha responsabilidade. Yara, se você quiser complementar com alguma coisa. Não, só me apresentando agora, definitivamente. Atualmente sou a primeira secretária do centro acadêmico. Como a Raquel já falou mesmo, a gente vai trabalhar muito mais com a parte burocrática mesmo, né? De documentos, atas de reuniões, e esse auxiliar nos registros das diretorias, né? Porque a gente exatamente vai estar ali disposto, desde a diretoria geral até a diretoria financeira. Então, ter esses registros, né, de todas as ações realizadas pelo centro acadêmico é de total importância. E manter a organização das atividades, não só do time, né, também, mas do seu próprio setor, das atividades entre setores, é basicamente isso. Vamos lá passar para as dúvidas. Já respondendo uma aqui, que eu aproveito e pego um gancho para uma coisa que eu queria falar. Perguntaram se a gente é tipo o Grêmio estudantil do curso. Bom, é uma analogia que dá para entender mais ou menos o que a gente faz. E vocês vão ter bastante contato com a gente. Na verdade, a gente vai estar perturbando bastante vocês durante o semestre, né? Porque, enfim, a gente sabe que esse acompanhamento é necessário. Tipo, não exatamente necessário. Se vocês forem, vocês vão conseguir se adaptar, mas ajuda não quer demais, né? Então, a gente vai ter outro momento depois com vocês, a gente vai organizar direitinho para a gente se conhecer ainda melhor, para conhecer cada um de vocês, né? Para vocês conhecerem a gente assim mais pessoalmente, né? Para a gente ter esse contato mais próximo, porque, enfim, vocês vão notar que a gente vai estar bem próximo de vocês durante o semestre. Então, assim, como eu tinha falado, a gente está aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem, tá? Tudo que vocês precisarem em relação à faculdade, podem falar com a gente. Não necessariamente em relação à faculdade, a gente sabe que nós somos pessoas e o negócio é muito mais complexo do que isso. Então, a gente já está no grupo com vocês. Sintam-se totalmente à vontade para falar sobre o que vocês quiserem, para perguntar qualquer coisa para a gente, qualquer dúvida que vocês tiverem. Não existe dúvida besta, tá? Então, é isso. Alguém mais quer falar alguma coisa, complementar o que eu falei? Tem mais dúvidas? E sigam a gente no Instagram. É isso. Nada mais a acrescentar, não. Ok, então é isso, gente. Em breve a gente vai estar em contato com vocês de novo. Obrigado pelo espaço, pessoal do PET. E qualquer coisa podem falar com a gente, tá bom? Até mais. Excelente, pessoal. Eu tive que mudar de ambiente aqui, não vou conseguir ligar minha câmera agora. Mas acredito que vocês estão me escutando bem, né? Sim, professor. Tá. Eu agradeço também ao CA, porque o CA colaborou mais uma vez junto com a gente aqui, né? Nessa recepção. Então, apesar da gente ter assumido a frente, né? Mas é um movimento conjunto, né? Então, é uma coisa que a gente não conseguiria fazer sozinho, né? E o CA teve uma ótima interação, mais uma vez, aqui, para conseguir o contato de todos os ingressantes e repassar o convite para esse evento, né? Então, eu agradeço também a disponibilidade de vocês, né? E, mais uma vez, o interesse, né? É um CA bem ativo, tá? E eu acho que isso é importante. Os meninos também atuam nas reuniões de colegiado, né? Que são as reuniões que a gente realiza mensalmente no curso, né? Para definir decisões importantes para o nosso curso, né? Tem algumas coisas administrativas, mas tem outras coisas acadêmicas também, tá certo? Então,
nesse momento que a gente está passando de pandemia, assim que a gente teve que abandonar as aulas presenciais para partir para aula remota, né, muitos alunos tiveram dificuldade, né? Então, o CA também colaborou bastante aí para a gente alcançar assim, esses alunos, né? E a gente continua nessa interação. Então, o CA, vocês podem notificar o CA como a gente, né? Ah, tem uma disciplina que está tendo muita dificuldade, né? Será que teria algum aluno disponível para ser monitor? Então, normalmente o CA traz a demanda, a gente tenta atender pelo PET. Quando possível, a gente consegue a monitoria, né? Então, mas nem sempre a gente atende, né? Mas a gente sempre busca atender, tá certo? Nem sempre a gente consegue, mas a gente busca atender. Então, essa é a ideia. Também é mais uma iniciativa que tem no curso, para quem quiser conhecer, né? Fica à vontade para participar. Na minha época de graduação, eu tive a oportunidade de também atuar no CA, né? Atuei por 2 anos. Eu era secretário-geral lá. Então eu cuidava das atas, né? A parte administrativa, a parte que ninguém queria, né, cara? A parte burocrática, mas eu tava lá. E aí a gente tem essas demandas também, tá bom? Professor, se você me dá um minutinho só para responder uma dúvida. Tá bom, fica à vontade. Perguntaram, quem quiser participar do CA tem que passar por algum processo seletivo? Sim, a gente tem um processo seletivo próprio, tá? Então, geralmente a gente disponibiliza algumas vagas que estão disponíveis, dependendo da demanda, e aí a gente tem os nossos requisitos. Mas é assim, fiquem de olho nas nossas redes sociais, que quando sair o processo seletivo, vocês vão estar informados. Beleza. Então, deixa eu sondar aqui, tem alguém já da Atlética por aí? Só para avaliar como é que tá aí dentro dos participantes. O pessoal da Atlética chegou? Acho que ainda não, né? Tranquilo. Certo. Tem outras ações também. Amanhã a gente vai falar de alguns projetos, tá? Tem alguns alunos que estão confirmando também a apresentação, além do grupo TAI, onde esses projetos podem ser tanto projetos de trabalho de conclusão de curso, aqueles alunos que já estão avançando, né, em algum estudo para finalizar o curso, tá certo? E tem alguns alunos também que estão envolvidos em projeto de pesquisa, né? Eu tenho dois alunos, né, que fazem pesquisa junto comigo na questão. Uma é uma bolsa PIBIC, que é uma bolsa oferecida pela PRPPG. Às vezes ela recebe financiamento externo, né, como CNPq ou FUNCAP, não sei se vocês conhecem esses termos, né, mas são órgãos que financiam, que fomentam a pesquisa, né, o CNPq no Brasil como um todo e a FUNCAP a nível de Ceará. Então eu tenho um aluno que é bolsista PIBIC, né, ele desenvolve um projeto comigo junto ao curso de odontologia, é um projeto interdisciplinar, né, que a gente faz alguns estudos de análise de imagem, na minha área de processamento de imagem. Então, a gente trabalha com análise de detecção de lesões e cistos, né, em radiografias e tomografias de odontologia. Tem um outro aluno, a gente aprovou um projeto no Comitê de Ética para trabalhar com algumas imagens dos pacientes de Covid, do HRN, e aí esse aqui está tendo um embróliozinho na questão do acesso aos arquivos, mas está trabalhando já com alguns dados públicos também, né? Assim como outros projetos que existem ao redor do mundo. Então, a gente está sempre buscando, todos os docentes aqui, a maioria trabalha já em algum projeto bem contextualizado, um problema ou local, ou regional, até às vezes a nível internacional também, certo? E que a gente busca integrar os alunos, né? Então, é importante que esse movimento de
incentivo à ciência aconteça com vocês já entrando no curso, né? Vocês conheçam o que é. Porque às vezes tem, tem gente, né? Tem pesquisa recente que sondou. Você sabe indicar uma instituição de pesquisa no país, né? Até antes da pandemia, a maioria das pessoas não sabia informar, mas elas esquecem que as próprias universidades elas fazem isso, né? Hoje em dia, com vacina, a gente espera que o pessoal lembre pelo menos de Butantan e Fiocruz, né? Já que tem as vacinas que são produzidas aqui, né? Como a Coronavac e a da AstraZeneca, certo? Mas existem também outros tipos de pesquisa, já é? E isso é importante também vocês terem consciência disso, tá bom? Vamos lá. Tô um pouco... Deixa eu ver aqui. Não tem mais nenhum dos meninos aí da Atlética, né? Vamos dar um tempinho aqui, ver se eles aparecem, né? Se não aparecer, a gente passa pro... A gente vai seguir para a programação, né, de amanhã, beleza? O grupo TAI, né, é um grupo que trabalha com tecnologias assistivas. Não sei se vocês têm noção do que é isso. Alguém já teve contato com essa questão? Quando você trabalha com pessoas com PCD, né? Pessoas com deficiência, na verdade, né? Que é o resumo para esse termo, né? E aí dos diversos tipos. Então, são tecnologias que tentam auxiliar essas pessoas com deficiência. E aí você tem deficiência física, né? Intelectual, certo? E deficiências te, temporárias também, né? Uma pessoa que quebra a perna. Então, temporariamente, ela vai ter dificuldade de acessar alguns recursos físicos, né? Certo? Então, você tem essas atuações aí, que são super importantes e são tecnologias nesse foco, né? E a gente tem também alguns alunos que trabalham tanto na graduação quanto na pós-graduação nesse caminho, certo? Quem vai falar amanhã é o professor Carlos Alexandre, que hoje ele voltou a ser o coordenador do mestrado das nossas engenharias, certo? A engenharia de computação e engenharia elétrica, né, tem um mestrado em conjunto, certo? Que funciona desde 2013, tá? E traz ali três áreas, né, de atuação, com alunos que tanto são de origem dos nossos cursos de engenharia, quanto também a gente atende alunos de outras universidades, certo? Vamos aguardar um pouquinho aqui, ver se o pessoal aparece aí da Atlética, né?
Bem, pessoal, já são 10h05, tá? E normalmente quem vem apresentar já chega até antes da hora da apresentação, né? Eu acho que deve estar havendo algum problema aí de conexão com os membros, alguma intercorrência, tá? Então, eu vou ver se eles conseguem fazer alguma apresentação para amanhã, tá? Então, para não ficar tomando mais tempo de vocês, eu acho que a gente pode encerrar, tá certo? Já que o grupo tá aí, ficou também para amanhã, né? Tá certo? E aí vocês podem, ó, aproveitar o tempo de vocês para outra atividade. Tá joia? Tudo bem? Opa, o Breno tá aí. Não, Yaris, não deu tempo não. Alguém entrar aí, aconteceu que. Não sei o que aconteceu, não, na verdade. Mas eu ia só auxiliar, eu nem ia apresentar, não. Tá Deixa bom. pra amanhã mesmo, melhor. Tá bom, beleza, beleza. Amanhã a gente começa 8h30, viu? E se algum de vocês estiver disponível, aí vocês já podem começar logo. Tá, eu vou avisar pra eles. Valeu. Beleza. Mas pronto, pessoal. Então a gente encerra por aqui, tá joia? Agradeço a participação de vocês. Fiquem à vontade para tirar dúvidas, né? Mandar mais questionamentos. Visitem as páginas desses programas que a gente já mostrou até agora, tá certo? E amanhã a gente se reencontra, pode acessar o mesmo link, tá? E amanhã, às 8h30, a gente volta com as apresentações. Então, obrigado, tá? Jonas, se quiser encerrar a gravação, tá bom? Ok, encerrando aqui. Beleza.